3 de janeiro, perto dali das 2 da manhã, né? Os Estados Unidos lançam a Operação Absolute Resolve, né? Aquela famigerada Operação Não, mas isso do é bom, Sil. né? O ditador foi preso. Finalmente, os Estados Unidos fizeram algo certo. E tu acreditas mesmo nisso? Eu não falo nada. O cara oprimiu o povo venezuelano por 8 anos, velho. 8 milhões de refugiados. Isso foi uma vitória, foi 8, 9, sei lá, foi muitos anos. E é uma peça de xadrez. É, e a pergunta não é isso é bom ou ruim. A pergunta que se tem que colocar neste momento é para quem é que isso é bom, não é? Mas o povo venezuelano vai ser livre, entre aspas. Achas mesmo que vai? Vai. Quem é que vai governar agora? A tal da Delcy Rodrigues, não é? A tal que era vice-presidente do Maduro. Importada E que pela. foi empossada horas depois da detenção do Maduro. Pera. Então tiraram Maduro, mas deixaram o regime no poder? Você considera isso? O que nós vemos é que isso foi exatamente o que se passou. Porquê? Porque não era sobre democracia. Era apenas e só, e está provando agora, que é sob controle. Então porquê é que deixámos uma mulher que era vice dele? Mas eles vão fazer eleição, não vão? Talvez sim, talvez não. Se for como disse o Trump, se for conveniente ou não, vamos revisar ou não, e tudo acerca da maior reserva de petróleo do mundo. É esse que é o grande X da É, questão. 303 bilhões de barris, né? 17,3 trilhões em valor estimado de dólar, né? Mas aí, irmão, E durante estes anos, não é? Esse petróleo foi para onde? Onde é que ele estava a ser enviado? foi para a China. Sim, Por isso que tá, a mercadoria está tudo virado. foi para a China. Porquê? Porque o Maduro estava vendendo petróleo e até Para pagando Pequim, favores para né? Pequim, né? Ele estava pagando em yuan. Vá lá. E tentando sempre ajudar aquela parte do BRICS, né? Do sistema do dólar. Exatamente, Mas isso foi porque os Estados Unidos sancionaram a Venezuela. exatamente. Ou seja, as sanções não derrubaram por si só o Maduro. Apenas o empurraram para fazer negócio com quem? Com a China, com a Índia, com a Rússia, não é? E com o Irã. A gente Tá. está a esquecer do Irã também. Então, essa operação corrige isso. Os Estados Unidos retomam o controle do petróleo. E aí, E aí a China ela perde ou o maior fornecedor de petróleo. E o dólar volta a ser a moeda do petróleo venezuelano. Não é? E os Estados Unidos ainda, com esta operação, garantem que nenhum dos adversários políticos, não é? Ou geopolíticos, tenha acesso a esse recurso que é só o maior do mundo. Não é? E não é sobre libertar os venezuelanos. É sobre controlar todo o tabuleiro geopolítico. Aí está a diferença. mas pelo menos o povo não vai, de uma forma ou de outra, ter um benefício. Talvez, a gente não sabe. Se sobrar alguma coisa depois que todos pegarem a sua fatiazinha, a sua quarta parte, a gente não sabe. Tá, mas vamos olhar o lado positivo do negócio. A operação foi impecável. Sim, Foi foi só. bastante Entrou, pegou e metódica, saiu. né? É, Pá, vai lá. tá, Foi uma cirurgia militar perfeita. perfeito. Né? Mas, de uma forma ou de outra, isso não é bom? Que mostra que os Estados Unidos podem agir rápido quando necessário. Não, é um facto, né, que foi cirúrgico, né, e mostra também que quando os Estados Unidos querem, as fronteiras físicas elas não importam. É ou não é? Ou seja, a soberania, por vezes, para os Estados Unidos, ela também não importa. Direito internacional também pouco importa quando é necessário. É ou não é? Mas era um ditador, cara. Ele tinha mandado Eu de não digo o prisão. contrário. Eu não digo o contrário. Mas tudo isso foi emitido por quem? Pá, pelos Estados Unidos. Tá? Não foi pela pela ONU, ONU, né? é. Não por Tribunal Internacional, mas foi feito por quê? Pelos Estados Estados Unidos. Ou seja, quem é que deu o aval? Tá, isso cria precedentes. Cria. É normal que vai criar um precedente. E não apenas para os Estados Unidos. Vai criar um precedente bastante grave. E o que isso significa, no fim das contas? A China, por exemplo, se a gente olhar para o lado da China, a gente vê que a China viu que os Estados Unidos podem entrar em qualquer país, a qualquer hora,
Não é? A mesma coisa com a Rússia. Viu que os acordos não protegem nenhum dos aliados do BRICS, por exemplo. O Irã, por exemplo, viu que o fornecimento do petróleo pode ser cortado militarmente e a qualquer momento. Mas a comunidade internacional vai protestar nisso. Já está protestando, continua protestando. Temos o caso do Brasil, o caso da Colômbia, do México, do Chile, que condenaram. A própria China condenou, a própria Rússia também condenou. Mas e daí? O Maduro continua preso em Nova Iorque, a mulher do Maduro está com ele também, e o regime venezuelano está negociando com Washington. Porquê? Porque a Bicel não ia ser impulsada sem nada, né? E o petróleo vai voltar a fluir. Mas para quem? Os Estados Unidos. Também. E a maior parte, se calhar, também para os Estados Unidos. E esse é o único número que importa. É ou não é? Mas as empresas americanas vão investir lá dentro. Vão reconstruir a indústria petrolífera que está totalmente derrotada. Será que vão? Não, ninguém sabe, né? Com qual garantia? Falaste com o Trump? O Trump falou com alguém? A infraestrutura pode estar destruída. Mas o regime chavista ainda controla o judiciário e os militares. Quem é que tu achas que vai investir bilhões sem ter a tal segurança jurídica no país? Quem tu acha? Mas então você está dizendo que nada vai mudar? Eu penso que vai. Eu estou a dizer é que a mudança já aconteceu. Só que não foi para o povo venezuelano, que era o mais afetado pela tal ditadura. É isso que as pessoas não estão vendo. Não, mas espera, Trump disse que os Estados Unidos vão administrar a Venezuela. Então isso significa que ele vai abrir a reconstrução, que ele vai colocar lá de novo, vai ter eleição séria. Só que esse administrar é o tal administrar entre aspas, né? Que a gente nunca sabe, né? É uma administração vaga, né? Que significa o que exatamente? Ninguém sabe. Ah, mas ele vai guiar a transição democrática, você acredita nisso? Ou significa uma coisa bem pior, que é controlar quem tem acesso ao petróleo venezuelano. Também pode ser, não é? Quem exporta, para quem exporta, qual é que é o valor, o preço do barril, isso é que é controle. E a oposição venezuelana, Maria Corina Machado, Edmundo González? Diz que ganham as eleições, não é? Por exemplo, o Trump, o que é que ele disse? Ele disse que eles não têm apoio interno suficiente. Ou seja, essa tradução é o quê? Não vão ser úteis para este momento na Venezuela. Então tiraram Maduro, mas vão deixar o chavismo no poder? É o mais óbvio neste momento, a menos que haja uma mudança. Porque o chavismo sem Maduro é controlável. Maduro é que era um radical do chavismo. Se colocaram essa mulher lá, a oposição democrática real, será mais previsível que a imprevisibilidade do Maduro, não é? E os venezuelanos que comemoraram nas ruas vão dançar. E eles começaram logo a seguir a descobrir que começaram a ser presos. Que trocar o chefe, por exemplo, não muda o sistema, continuaram a ser perseguidos. E o tal padrão histórico, não é? Temos o Iraque, a Líbia, o Afeganistão, tudo aconteceu dessa forma. Mas a Venezuela não é o Iraque. Não é o Iraque, mas se formos ver neste momento, Pior? É pior. Porque no Iraque, pelo menos, tentaram construir algo novo, não é? E aqui vão manter uma estrutura E na antiga. Venezuela vão tentar manter a mesma estrutura de poder, apenas com um novo reizinho, não é? E o povo? O povo sempre paga a conta no final, como aqui no Brasil, não é? Sempre pagou, sempre vai pagar. E tem mais. Isto que aconteceu não termina na Venezuela. E não somos nós que estamos a dizer, não é? Tá, o que você quer dizer com isso? É porque a seguir à intervenção, o Marco Rubio, o secretário de Estado, ele já avisou. A Colômbia precisa ter cuidado, porque o Petro está falando demais. O Brasil, o Trump também nunca descarta fazer uma intervenção devido ao Barba, né? Eles vão invadir o Brasil? Você acha que derruba? Mas eles não precisam de invadir o Brasil, pá. Basta a ameaça. Basta mostrar que podem fazer igual como fizeram na Venezuela. E todos os outros alinharem no comportamento. É o efeito manada, não é? Todo mundo fica com as calças na mão. Não é? Então isso não era sobre democracia. Nunca foi. Nunca foi, nunca será. E tem sempre o interesse americano em qualquer coisa.
Então o que aconteceu agora? Vamos dar três possibilidades aos nossos espectadores, não é? A primeira é o regime chavista que negocia. Os Estados Unidos controlam mais ou menos o petróleo. Os venezuelanos continuam pobres como sempre, não é? Tá, E é a primeira. segunda situação? Na segunda situação é o regime que começa a tentar resistir, os Estados Unidos escala a intervenção, o caos total e milhões de refugiados novamente, adicionais àqueles que já tínhamos antes, não é? A China e a Rússia vai reagir. Não, na 3 a China e a Rússia podem reagir, aí não sabemos para onde é que vai parar, se eles começarem a tomar as dores do Maduro, não é? E eu que achava que 2026 ia ser melhor. Tu sempre achas, porque tu és otimista, né? E sempre estás infelizmente errado, né? Tá, mas pelo menos Maduro foi preso, isso conta, pô. Conta, nesse aspecto conta, porque foi um cara que deveria estar preso há muitos anos atrás. Mas para quem estava mantendo a lista, né? Porque o sistema conta que você vai esquecer isto Em uma semana. 72 horas, 48, É né? a mesma coisa. E que você vai a voltar a quê? Acreditar nessa mesma diferença. Como tu acreditaste, né? Que você vai ver se a próxima manchete e quando ler e vai dizer agora sim eles vão fazer a coisa certa. Mas porquê que será que a gente nunca tem uma mensagem boa? Uma resposta boa? Ah, mas se você chegou até aqui, você sabe que nunca é diferente. Nunca vai ser, né? Então, por isso nós gostamos de deixar registado. Pedimos o seu like, a sua inscrição, não para comemorar, mas para premiar um pouco a memória, não é? Inscrição não é experiência, é vigilância. Pelo menos. E o sino ativado também é uma questão que vocês podem deixar, e não é otimismo, não é? É um compromisso para não esquecer e para não se deixar ir pelo padrão. Porque quando 8 milhões de venezuelanos já estão fugindo, Se eles estão fugindo e os Estados Unidos entram de helicóptero em outro país que não seja a Venezuela, imagina o que é que pode acontecer, não é? talvez o problema nunca foi só o Maduro. É uma bosta, mas não foi só Vá isso. lá. Então a gente volta no próximo episódio com mais uma peça no puzzle, não é? E que você vai querer assistir, não é? Até lá, Parem de achar que dessa vez vai ser diferente. A gente não sabe. A verdade é essa. vá lá. Então, senta O dedo no like. e até o próximo episódio. E se gostou, não gostou, fala aí, cara. Porque a gente está abrindo. As nossas informações são apartidárias. Tenho dito.